Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o 717 da SBR e uma edição comemorativa. É a edição número 52, isso mesmo, um ano de 717 da SBR. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista e atuo na cidade de Belo Horizonte e coordeno o curso Formação em Saúde Baseada em Evidência. E ao longo dessa jornada, eu decidi montar esse canal de informação recorrente, que é o 717, esse programa feito todas as quintas-feiras pela manhã, de forma online, gratuita, onde eu tento maximizar o conhecimento da saúde baseada em evidência em prática clínica. Né? Não acredito que conhecer ciência sem aplicar isso junto ao seu paciente é algo vazio e com um valor questionável. Então, essa é a ideia. Se você é profissional de saúde, se você atua aí junto a paciente, seja você médico, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, da enfermagem, biomédico, tantas profissões, né? Fisioterapia, acho que eu já falei, odonto, eu tenho alunos aí, tem Jedis, tem padawans comigo, das mais variadas profissões. E definitivamente o feedback que eu tenho tido dessa turma é sensacional. Tenho conseguido atingir o meu objetivo, que é transformar pessoas e essas pessoas conseguirem atingir lá na ponta os nossos clientes, os nossos pacientes. Eu tenho realmente como propósito ajudar a mudar a saúde desse país. Eu tenho convicção que nós vamos fazer isso juntos. Não é uma missão solitária, é uma missão do Jedi. Então, muito legal ter vocês aqui. Eu estou vendo aqui já muita gente comentando que já fez a inscrição para o curso, né? As matrículas já estão abertas lá, conforme eu disse, para quem é do Telegram, e logo depois aqui do 717 a gente libera isso para a rede, né? Para quem está inscrito aí no workshop do replay da Semana da Saúde Baseada em Evidência. Então vamos lá, hoje eu resolvi falar a respeito de um tema, de uma pergunta que eu recebo com uma relativa frequência, que é o seguinte aqui: pô, Neto, como é que você faz para ler um artigo científico? Né? E é difícil você encontrar, assim, não vou falar que não tem, mas um capítulo de livro, um texto, uma revisão, falando assim, ó, faça isso. Você até tem alguns critérios que devem ser seguidos. Quando você escolhe, por exemplo, ler um ensaio clínico randomizado, você vai seguir uma certa lógica, vai seguir um padrão tal. Mas o que eu vou tentar aqui de uma certa maneira nessa live? Passar a prática, passar aquilo que o Neto faz. Tá? Isso não tem certo, não tem errado, é o que funciona para mim hoje. E eu gosto de deixar isso bem claro, que pode ser que daqui a um ano, na hora que a gente estiver completando o segundo ano do 717 da SBR, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, lembra daquela live? Pois é, mudei tudo, mudei 10%, não mudei nada, estou cada vez mais convicto a respeito do que eu venho fazendo, mas o que eu faço hoje e que vem sendo acumulado, né, são tijolos que vão sendo colocados ali a formar um muro de conhecimento. Eu venho estudando isso aí desde 2003, 2004. Falei muito a respeito disso ontem na live, sobre como aprender, né, e paralelamente como estudar, como se preparar para aprender alguma coisa com prática que dê resultados para você e, no caso do profissional de saúde, que dê resultados práticos para o seu paciente. Porque se você consegue dar resultados para ele, isso é fato, isso vai voltar para você sob a forma de, satisfação pessoal, sob a forma de respeito dos pares, sob a forma de melhores salários. É meio que óbvio, né? Naturalmente, não é a única coisa, é óbvio que tem outros pilares que, de uma certa maneira, eu gosto de maximizá-los, mas isso é o básico. Se você não entregar valor, não adianta, por exemplo, você fazer marketing. Porque você vai fazer um marketing vazio, ele vai ter um resultado e depois você vai parar de ter esse resultado, porque você não entrega valor. É aquele produto que você vende uma vez, né? E não é aquilo que se espera
de um profissional da área da saúde. Bom, deixa eu tinha separado aqui uns slidezinhos, mas então, deixa quieto. Se aparecer, tudo bem. Meu computador resolveu, acho que acabar a bateria, tá ligado aqui, daqui a pouco deve voltar a funcionar. Eu mostro para vocês. Mas o que eu queria mesmo era relembrar com vocês o que é a saúde baseada em evidência. Então, parece que vai abrir. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Impressionante, né? O computador, às vezes, na hora que você mais precisa, ele resolve desligar. Bom, tá meio lento aqui. A saúde baseada em evidência é um conjunto entre a melhor evidência científica ao lado dos valores... Aqui, abri. Então, isso aqui que eu queria... Isso é fundamental. Deixa eu virar. Isso é saúde baseada em evidência. Tá? É a interseção entre a melhor evidência científica, e quando eu falo isso, eu estou falando basicamente do conjunto das evidências, o julgamento clínico, ou seja, a experiência, sim, ela é muito importante, e os valores e preferências do paciente. Afinal de contas, o que está na reta é o dele. Então, sem dúvida nenhuma, eu preciso entender de ciência, eu preciso saber o tema da live, como ler um artigo científico, para poder, em última análise, estar fazendo saúde baseada em evidência. Porque, senão, o que você faz é provavelmente um achismo. É uma fé. Você pode estar fazendo com boa fé, mas de boa intenção, como diria minha mãe e minha avó, o inferno está cheio. Então, não é isso que... Quando a gente fala em saúde baseada em evidência, não é isso que é o preconizado. Tá? O preconizado é você extrair esse sumo da literatura, e isso é uma coisa que exige prática, exige treino, exige dedicação, do mesmo jeito que andar de bicicleta ou aprender algum idioma. Eu tenho quando a gente pensa especificamente nesse braço de como ler um artigo científico, me vem muito à cabeça, eu sou um leitor voraz, sabe? Eu gosto muito de ler, é um prazer que eu tenho. Eu tenho o hábito desde muito jovem. Teve alguns momentos aí que realmente eu dei uma diminuída, outros eu estou numa fase, por exemplo, que eu tenho lido muito atualmente. Só para vocês terem ideia, coisa na faixa de uns 2 a 3 livros por mês, pelo menos, eu tenho lido, né, que está bem acima da média geral. Já teve momentos que eu li bem menos do que isso, e uma vez ou outra eu já li um pouquinho mais, mas de uma certa maneira eu estou numa fase onde eu tenho lido bastante. Independente da quantidade, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: hoje, o que eu extraio daquilo que eu leio, daquilo que eu assisto, é muito maior. E um dos cursos que eu fiz ultimamente, na realidade é um cara que eu acompanho e já fiz 2 cursos dele, é um sujeito, é um pernambucano, muito divertido, inclusive, muito engraçado, chamado Murilo Gun. Eu não sei se vocês conhecem o Murilo, mas o Murilo ele se auto-intitula como professor de criatividade. Ele tem uma história muito legal de vida e tal, já fez de tudo um pouco. E atualmente ele tem uma escola chamada Keep Learning School. Então, eu já fiz 2 cursos deles, um voltados mais para a criação de filhos, para otimizar a criatividade entre as crianças, e um sobre criatividade de modo geral. E é um curso bem legal, eu inclusive recomendo. Mas o que eu queria falar? Tem uma coisa que eu escutei o Murilo falando, eu não lembro se foi em algum material gratuito dele ou se foi em um dos cursos, mas que foi libertador para mim. Que é o seguinte, olha, ele fala com aquele sotaque nordestino, não é? Muito legal. Fala, papai, você não precisa ler o livro inteiro não, sabe? Se o livro não tiver bom, para. Bom é meu, né? Bom é bem mineiro. Mas a mensagem, quando eu consegui me desapegar disso, porque eu sempre fui aquele cara que pegava um romance de 1000 páginas e eu não aceitava não ler as 1000 páginas.
sabe? E quando eu consegui me desapegar disso, não é desistir de tudo, não. O que eu tinha no meu íntimo era que eu estava desistindo. Mas não é por aí. É você literalmente conseguir passar um olho naquele livro ali que você está lendo. Então, dificilmente eu compro hoje livro no escuro, eu compro livro com indicação, eu compro livro depois de ler resenha. Mas mesmo assim, quando eu estou lendo, se eu cheguei em um determinado ponto do livro, eu estou vendo que a coisa não está agregando muito valor, eu dou uma corrida nas páginas para frente, pego aquelas notas e tal, falo, cara, está parecendo muito mais do mesmo. O que eu falo? Eu deixo de ler aquele livro. E eu deixo de ler para não ler nunca mais, ou para retomar em outro momento. Talvez eu não estivesse preparado naquele momento para ler aquele livro, e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Porque em ciência, vocês vão ver que é mais ou menos a mesma coisa. O volume de informações que nós temos, seja, por exemplo, na área do meu amigo aqui, ó, Carlos, que é educador físico da Gol 30, o volume de informação que a gente tem na educação física, na nutrição, igual a Bruna que está aqui, na medicina, igual a Carlinha que está aqui, que é inclusive Jedi da SBE, é bizarra. Se eu quiser estudar dentro da minha área de atuação, que é a nefrologia, só doença renal crônica, já é um volume colossal de informação que é publicada. Faz o exercício de procurar, por exemplo, vai lá no PubMed e vê o quanto de publicações nesses 8 meses nós temos a respeito de Covid. É algo surreal. Só que tem um sujeito chamado Clay Shirk, que é um estudioso norte-americano. Ele mexe muito ele é um tecnólogo, mexe muito com professor de redes sociais e de tecnologia da informação. E ele tem uma frase que eu acho genial, que ele diz o seguinte, olha, não é sobrecarga de informação que nós temos, é falência de filtro. Quando eu li essa frase, isso pareceu que casou perfeitamente com muito do que eu vinha estudando, do que eu vinha lendo. Eu falo, cara, é isso. Então, talvez a mais importante do que como ler um artigo científico é o que não ler. Segura essa. Mais importante do que ler, e eu não estou falando aqui que ler é fútil, não tem valor, muito antes pelo contrário, mas saber o que ler é fundamental. Por quê? Porque o seu tempo é a moeda mais valiosa que você tem. Não é dólar, não é euro, não é nada, é seu tempo. É o tempo para você fazer suas coisas, seu lazer, estar com a sua família, curtir a vida, estudar, trabalhar, entregar valor, servir. Todo mundo tem 24 horas. Use-as bem. Quando eu aprendi que eu não precisaria, na verdade que eu não teria condição nenhuma de ler tudo que era publicado sobre determinado assunto, e que por vezes eu ficava perdido, igual uma barata tonta, e nossa, eu preciso realmente ter isso em mente, que eu não vou conseguir ler tudo. Então, conseguir fazer esse crivo é fundamental. E como é que eu faço esse crivo? É óbvio, quem sou eu para aqui, em 30, 40 minutos, esgotar esse assunto? Mas eu vou dar de uma maneira bem pragmática aquilo que eu considero os 9 passos essenciais não necessariamente para leitura do artigo. Muita coisa ali vai ser para leitura, mas vai ser um passo a passo onde, dependendo dos primeiros passos, você pode já refutar a leitura. Você pode chegar e falar assim, ó, deu. E o segredo está no abstract. O segredo está no resumo do trabalho. Lembra o seguinte, o seu objetivo é otimizar tempo, mas com resultado. Não adianta nada também falar assim, nossa, eu estou fazendo super rápido e não está trazendo nenhum resultado. É juntar essas duas valências. Né? Quando eu falo lá dos 3 T's do porquê estudar a saúde baseada em evidência, eu falo ajudar na sua tomada de decisão, e as duas valências seguintes são tempo
que é otimizar seu tempo, e triunfo, que remete a sucesso, que remete a resultado. Remete a resultado para você e para o seu paciente. Então, ele vai ficar melhor, o seu cliente vai ficar melhor e você vai ficar melhor em todos os cenários que eu já citei. Então, beleza. Vamos partir agora, efetivamente, para essas 9 dicas, esses 9 passos que eu costumo, é uma coisa meio que surgiu de forma intuitiva e que hoje eu já faço para os alunos. Se você se matricular aí para essa próxima turma, provavelmente hoje ou no mais tardar amanhã eu vou gravar, tem um programa que eu faço só para os alunos, só para os Jedi da SBE, que é o De Olho na Evidência. O que é o De Olho na Evidência? Eu pego um artigo científico e disseco aquele artigo de modo como se eu estivesse fazendo para mim. Só que eu faço isso sob uma forma de aula. E, de um modo geral, eu sigo esse mapa que eu vou traçar para vocês aqui agora. Então tá. Anota aí, tá? Papel e caneta na mão. Primeira coisa. Essa é uma dica, tá? Anotar e depois ensinar para alguém. Isso ajuda demais no aprendizado. Mas então vamos lá. Primeira coisa. Você caiu na sua mão lá o trabalho científico, tá? Seja virtual ou não. Você vai buscar ali qual que é o racional daquele trabalho. É a primeira coisa que você vai olhar. O que é o racional do trabalho? É sobre o que se trata e sobre o que ele quer responder. Você vai ver que, de uma certa maneira, ele vai se confundir um pouquinho com o passo número 2, que é buscar o tipo do estudo. São coisas que acontecem assim, meio que em paralelo, mas que eu tenho que falar de uma para depois falar da outra. Mas isso meio que vai acontecendo junto. Eu vejo num primeiro momento ali o passo 1 e o passo 2, que é o quê? O racional do estudo, o motivo do estudo, por que ele está sendo feito e qual que é o objetivo disso? Faz sentido para mim? Para mim, neto. Então, você é, por exemplo, não sei, sei lá, doutora Priscila Lima. Eu vou considerar que a doutora Priscila é médica, tá? Se não for, desculpa, Priscila, você me conta aqui. E ela é médica dermatologista. Poxa, faz sentido ela ficar lendo loucamente alguma coisa sobre Covid? Eu acho que não. Pelo menos não de forma quase que neurótica, como eu vejo muita gente fazendo. Mas num primeiro momento, tudo bem e tal. Mas vamos pensar que seja alguma coisa... Ela é psicopedagoga. Show. Então a doutora Priscila é psicopedagoga. Ela, de repente, aparece para ela um texto sobre transtorno de ansiedade. Tá, mas não é exatamente com isso que ela mexe. Ela pode até ter ali algum aluno que ela orienta e tal, que está ansioso. Mas não é um métier de atuação dela. E o estudo pode, às vezes, ser lindo. Mas se não fizer sentido para ela, não tem sentido ela continuar. Agora, pode ser que o estudo seja tão impactante que, mesmo não sendo exatamente da área dela, vale a pena ser lido. Percebe? E aí fica uma dica interessante. Quando você pegar algum tema onde você não dominar suficientemente o básico, então, vou dar o exemplo da própria Covid. Quando eu comecei a estudar, eu não entendia de Covid como ninguém entendia, né? Uma doença nova. O que eu fiz? Pirâmide de Haynes, sumários, up-to-date, por exemplo. Fui para o up-to-date, me orientei sobre o assunto. Então, a hora que você alicerça o seu conhecimento sobre aquele determinado assunto, aí sim você vai ser capaz de julgar aquela literatura. Lembrando de uma coisa, muita gente quer definir a sua conduta, definir o que você faz, baseado em um artigo. Não é assim, tá? A gente trabalha com conjunto das evidências. Não adianta nada você ter 100... na verdade, não adianta nada você ter um estudo positivo para
para um uso de uma determinada droga, vamos supor que sai um estudo hoje falando que a cloroquina funciona para Covid. Você já tem centenas dizendo que não funciona. Eu estou falando, centenas eu exagerei, mas vamos pegar topo da pirâmide, ensaio clínico randomizado. Você já tem uma dezena aí de ensaios clínicos. E aí de repente sai um. Porque eu acredito naquilo, não estou falando eu, Neto, tá? Porque você acredita naquela conduta, e aí para qualquer coisa. Você não pode tomar aquilo ali como sendo a verdade absoluta só porque vai de encontro à sua crença. Então, busque o racional do estudo e tente formular, junto com o passo 2, que é a metodologia, e os desfechos, na sua cabeça, se vai valer a pena ler aquele estudo. Esse é um dos maiores crivos que você tem, e para quem participou da Semana da Saúde Baseada em Evidência, vocês têm até o fim da semana para estarem assistindo essas aulas, eu falo lá a respeito da pergunta pico. Você tem que gerar na sua cabeça qual que é a pergunta pico daquele pesquisador. Então, o que ele está querendo responder e tal. Só que antes disso, e é por isso que eu falei que a coisa anda em paralelo, eu tenho que entender qual que é o tipo do desenho do estudo. Vou facilitar para vocês, tá? De uma certa maneira, você vai ter que basicamente encontrar ali três grandes desenhos de estudos, tá? Que vão se dividir em vários outros. Mas se você conseguir fazer essa primeira coisa, esse é o primeiro passo, tá? Não queira empinar a bicicleta se você não tirou a rodinha ainda. Qual que é o primeiro passo? Você vai procurar ali no estudo, esse é o passo 2 já. Isso é um ensaio clínico randomizado. Isso é uma revisão. Veja que eu não falei nenhuma outra palavra depois de revisão. Isso é uma revisão ou isso é um estudo observacional? Vou repetir. Passo 2. Já tive uma ideia do racional. Eu estou aqui estudando, esse trabalho aqui está falando a respeito de dieta de baixo carboidrato no controle da síndrome metabólica. Esse é o racional. Tá? Depois a gente vai esmerar isso aí e transformar isso na pergunta pico. Com a ajuda dos passos 2 e 3. Já sei do que se trata o tema, é um tema que eu domino, conheço bastante da literatura, não vou precisar ir em nenhum tipo de sumário. Ok. Esse trabalho específico que está na sua mão é um ensaio clínico randomizado, é uma revisão ou é um estudo observacional? Na hora que você vê isso, você definitivamente vai colocar na sua pirâmide onde que o estudo vai se encaixar. Óbvio que isso aí vai abrir, e eu não daria para eu fazer uma live só sobre isso. Mas eu, de uma certa maneira, o que a gente olha? Ah, não, é um ensaio clínico randomizado, ponto. Como é que eu olho isso? Metodologia do trabalho. Pacientes foram randomizados, tem muito segredo. Você pode até falar, não, ele é cego, ele não é cego, mas eu não quero que você olhe isso agora. Eu quero que você só consiga perceber se é um ensaio clínico randomizado ou não. Primeiro, revisão. Anota isso. Você tem 2 tipos básicos de revisão. Um é a revisão autoral. A outra é a revisão sistemática. Qual que é a diferença primordial? Na revisão autoral é uma opinião. Tá? Então, é alguém que escreveu sobre nefropatia diabética. Ele escreveu geral, tem lá. É como se fosse um capítulo de livro. Tá? E a revisão sistemática, ela vai ser uma resposta, uma busca por resposta para uma pergunta clínica. Ela não vai falar de nefropatia diabética. Ela vai falar se o uso dos inibidores da SGLT2, que é uma classe de drogas usada no tratamento do diabetes, os remédios mais novos, se eles reduzem a progressão para a doença renal crônica terminal, a necessidade de diálise entre pacientes diabéticos. A revisão sistemática ela vai no conjunto das evidências e vai gerar, por vezes,
àquela ferramenta estatística que é a meta-análise. Então, é um ensaio clínico randomizado, é uma revisão, e se for uma revisão, ela é autoral, ela é sistemática, não tem certo e errado, tá? A revisão sistemática ela não é melhor do que a revisão autoral, são coisas distintas, cada uma serve para alguma coisa. E a terceira coisa, é um estudo observacional? E aí tem uma pletora de estudos. Pode ser um coorte, pode ser um caso controle, pode ser um estudo epidemiológico transversal, pode ser simplesmente uma série de casos, pode ser uma revisão de casos, pode ser uma descrição de caso isolado. Entende que, literalmente, eu tenho, na hora que eu faço esse segundo passo, eu tenho já do que se trata e onde que eu coloco o meu estudo na pirâmide da saúde baseada em evidência, na pirâmide das evidências, né? Beleza. Tá claro? Passo 1 e 2. Me dá um ok aqui se tá legal. Terceiro passo. E para mim esses são os passos mais importantes para a gente ter o filtro do Play-Shirk. O filtro do tipo, vale ler ou não vale, vale seguir ou não vale seguir. O terceiro ponto são os desfechos. Tá? O que são os desfechos? É aquilo que está sendo medido. É óbvio que se eu tiver com uma revisão autoral, eu não vou ter desfechos ali, porque aquilo ali não é um estudo original. Aquilo ali vai ser um resumo da literatura. Mas quando eu estou falando de um estudo original, seja ele um observacional, seja um ensaio clínico randomizado, eu trabalho com desfechos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, a Andréia Fontes, que é Nutri. Tem a Marina também aqui, que é Nutri. O que um estudo de nutrição pode olhar? Ele pode olhar para desfechos clínicos e para desfechos substitutos. O que é isso? Eu posso olhar, por exemplo, para um desfecho clínico que é morte, que é difícil normalmente da gente medir isso com nutrição, porque é uma coisa que vem a médio e longo prazo. Eu posso medir alteração do colesterol, que é fácil de medir, mas é um desfecho substituto e que não garante o desfecho morte, o desfecho infarto. Eu posso medir, por exemplo, qualidade de vida, que é um desfecho clínico, mas é um desfecho subjetivo, é o que a gente chama de desfecho mole. Porque não é porque o mole é um desfecho clínico que ele é mais difícil de aferir, no sentido de ser algo mais subjetivo. Tá? Por que isso é importante? É outro tema que dá para dissecar, ficar falando aqui horas a respeito de desfechos. Mas o que eu quero chamar a atenção? Eu tenho, basicamente, os desfechos que são presentes e os desfechos futuros. O desfecho presente é dor, melhorar, sensação de bem-estar, ou mesmo um desfecho substituto, melhora da creatinina, melhora do perfil lipídico. Cada uma tem uma força. Mas para desfechos presentes, onde a melhora é óbvia dos nossos pacientes, óbvia. E eu não estou falando aqui de doenças que são autolimitadas, né? Não dá para pensar isso que eu estou falando agora para Covid, que é um negócio que mais de 90% dos casos se resolve sozinho. Então, para alguma coisa que não se tende a resolver sozinha, eu tendo a ter condição de usar de dados observacionais com um pouquinho mais de liberdade do que para desfechos futuros. O que eu quero dizer com isso? É que eu preciso atuar frente ao meu paciente. Então a gente tende a ser um pouquinho, trabalhar com uma robustez científica menor quando eu vejo resultados óbvios. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho grandes estudos randomizados mostrando que quelantes de fósforo, deixa eu colocar todo mundo na mesma página. O paciente renal crônico que perdeu a função renal, está rumo a isso, ele começa a reter muito fósforo no corpo. E isso, em última análise, leva a uma série de problemas. Desde problemas como aumento da mortalidade cardiovascular, mas problemas do tipo coceira. E vocês não têm noção da coceira, de abrir ferida nas pessoas.
Eu não tenho um ensaio clínico randomizado que mostre que eu usar o quelante, que é uma substância que eu dou junto com a alimentação para grudar no fósforo e sair nas fezes, que reduza a mortalidade. Eu até acredito, Neto, acho que isso pode sim ajudar. Mas eu consigo ver usar quelante, o fósforo melhorar, desfecho substituto, e a pessoa melhorar, ela parar de coçar. Então, mesmo a minha informação não sendo das melhores, eu acabo utilizando. Agora, usar o ômega 3 ou a vitamina D, que tem um baixo dolo, mas para desfecho futuro, isso eu sou mais reticente. Por quê? Porque eu não estou vendo o desfecho presente, eu tendo a segurar mais a mão. Sabe por quê? Porque na história a gente tem muito mais casos de problemas, de coisas que pareciam não fazer mal e fizeram, do que o contrário. Então, entender essa questão do desfecho, se ele é agudo, ou se ele é presente, ou se ele é futuro, é algo importante. Se ele é clínico ou substituto, é algo importante. E outra coisa é, a gente tende a tolerar também uma qualidade metodológica um pouco pior quando eu estou falando em dolo. Uma coisa é eu falar que um determinado remédio melhora alguma coisa. Ah, não, eu usar a vitamina D em dose alta melhora tal negócio. Outra é eu falar, usar a vitamina D em dose alta aumenta os efeitos adversos disso. Pode ser o mesmo desenho de estudo, um estudo observacional. A tendência, pelo princípio da bioética, da não maleficência, né, pelo princípio hipocrático de primeiro não lesar, é você tender a acreditar, não é nem acreditar, a palavra é tolerar uma evidência menos robusta, que advém de um estudo observacional. Então esse tripé que eu acabei de falar, racional do estudo, tipo de desenho e desfechos estudados, isso de uma certa maneira já me dá uma ideia muito boa se eu vou seguir ou não com a leitura do meu artigo científico, tá? Beleza. Resolvi ler o artigo, tá? Fica aqui mentira. Peguei esses três, eu vou para um quarto pilar antes, que são os resultados. Se eu decidir que vale a pena, eu vou correr o olho nos resultados. E ali eu tenho ideia, olhando os números, se aquele trabalho foi positivo ou foi negativo para aquilo que está sendo estudado. Então, vamos dar um exemplo. Um trabalho da odontologia que está testando se o uso do fio dental ele reduz a cárie. Tá? Alguém da odonto pode estar assistindo e falar assim, não, mas é óbvio que reduz. Eu até acredito que sim, mas tem estudo sobre isso? Eu nunca estudei. Tá? E se, por acaso, você faz isso e nunca estudou, nunca pegou um ensaio clínico randomizado, eu, se fosse você, eu procuraria. Já fica um dever de casa. Aí. Por quê? Porque ciência é isso. É você tentar negar o tempo inteiro aquilo que você acha que está certo. Dessa maneira, você se aproxima mais da verdade. Mas vamos supor que tem esse estudo, randomizaram um grupo usar o fio dental versus outro não usar. Vocês veem que não tem como pelo menos é complicado você usar placebo, né? Não consigo ver na minha cabeça isso. Então a ideia é que o desfecho seja o mais objetivo possível, porque eu não vou cegar aquele estudo. Mas eu vou correr o olho e falar, o estudo foi positivo. Foi positivo quanto? Eu já vou ter uma ideia na minha cabeça do tamanho do impacto. Porque aí eu sei com quem eu estou lidando, o racional do estudo, o tipo de pessoa, qual que é o desfecho e o quanto que ele está trazendo de resultado. Porque imagina o seguinte, o resultado é você literalmente reduzir cáries em 1 em cada 5 pacientes ou 1 em cada 500. Imagina que eu confio bastante no resultado, mas é muito diferente você chegar e fazer uma campanha de saúde pública falando que todo mundo tem que usar se o impacto for muito baixo. Percebe? E óbvio que vai ter aí uma discussão filosófica, de custo-benefício, pessoal, envolve o paciente e tudo mais. Mas é o quarto passo. Então, o primeiro passo, racional do estudo, o assunto, né? Se inteirar sobre o que está sendo discutido ali, se te interessa ou não. O desenho do estudo, basicamente aqueles 3, ensaio clínico randomizado, revisão observacional. Terceiro passo, os desfechos.
desfecho clínico, desfecho substituto, é coisa para mais aguda, é coisa mais de longo prazo, e é dolo ou é intervenção buscando benefício. Isso é importante. E o quarto passo, o impacto. Decidir que vale a pena, deixa eu ver o impacto aqui da intervenção. Porque se eu olhar e o tipo de desenho foi muito ruim, aquilo não me interessa, eu já conheço literatura melhor do que aquilo, para que você vai perder tempo? Lendo aquele? Mesmo que aquilo vá de encontro com sua fé, com sua crença. E eu sou um cara que tenho minha fé. Mas essa fé não pode ser levada para dentro da profissão, onde você literalmente, estou falando na hora do braço evidências, tá? No braço valores e preferências, cara, aí o espectro é outro. Mas nesse braço aqui, a gente tem que ser cético. Um ceticismo inteligente, onde você otimize seu tempo. Beleza, quarto ponto tá aí. Quinta dica, quinto passo. Não leia a conclusão. Como assim, Neto? Como que eu não vou... Não leia a conclusão. E é normalmente a primeira coisa que todo mundo faz. E acha que tá super atualizado, porque ele leu a conclusão. E por que eu estou falando para não ler a conclusão? Por dois motivos. Primeiro, porque a análise crítica é muito melhor, muito mais bem feita quando você não sabe da conclusão dos autores. Aí vai ser a sua análise e não aquilo que foi influenciado pelos autores. Bom, mas os caras vão ter escrito ali o resultado, né? Não necessariamente. A conclusão, ela pode sofrer de um viés chamado spin. Eu fiz um 717 só sobre o spin. Esse tal desse spin, ele pode estar presente em até cerca de 50% da literatura. 50%, galera, é 1 em cada 2. A conclusão, ela pode estar, de uma certa maneira, desvirtuada daquilo que o estudo mostrou. Então, num primeiro momento, não leia a conclusão. No abstract, você vai ler a introdução, que você vai buscar ali o racional, a metodologia, que é fundamental para eu saber qual que é o desenho, qual que são os desfechos, e os resultados quando você achar que vale a pena. Senão nem perde tempo com isso. Não leia a conclusão. Beleza. Vamos para o sexto passo. O sexto passo é: vou começar a ler o estudo. Tá? Eu tenho uma sequência que eu acabo seguindo, eu dou uma hipertrofiada ali no racional e tal, mas a minha dica aqui é: já tem uma ideia do que o estudo tá lidando? Vá para gráficos e planilhas. Veja o dado seco do trabalho. Inclusive, já gera na sua cabeça, a hora que você está lendo ali o resumo, dúvidas que por hora são pertinentes. Então, eu estou usando, por exemplo, uma técnica fisioterápica que, sabidamente, ela gera muito desconforto muscular nos primeiros dias. Então, isso é um desfecho que tem que estar sendo mensurado. Eu tenho que procurar por isso. Eu estou usando uma medicação para arritmia cardíaca, mas que dá muita diarreia. Eu tenho que estar olhando isso. Os eventos adversos têm que ser buscados e eu quero saber o quanto que aconteceu naquele desenho. Se o ensaio clínico é randomizado, a tabela 1 ela é muito importante. Ela vai te dar uma ideia da randomização, se ela foi efetiva, que é uma das coisas mais importantes nesse tipo de desenho. E outra, você extrai ali a persona do estudo. Eu vou saber quem que está sendo estudado. Em média é uma mulher de 60 anos, diabética e hipertensa, que já teve um infarto e que usa, em média, 4 remédios. Você cria na sua cabeça. Por quê? Para depois saber se você vai poder extrapolar aqueles resultados com o seu paciente do seu consultório. É o uso dos dados indiretos aplicados à prática. Então, partiu tanto para a parte demográfica do estudo, onde vai estar a randomização, quanto dos resultados. E ali nos resultados você vai ver o desfecho primário, os desfechos secundários, os eventos adversos. Se for uma revisão sistemática,
vai para as meta-análises, quando elas existirem. Dentro dessas meta-análises, olha qual que é o tipo de desenho, qual que é o tipo de desfecho que está sendo medido ali, vê o resultado, já tem uma ideia do impacto. Isso é fazer a sua análise crítica e não ler aquilo como se fosse um romance, acreditando piamente naquela historinha que está sendo contada ali. Para eu entender isso, mas foram anos dando cabeçada e achando que eu estava lendo alguma coisa, literalmente, que era uma verdade absoluta. E não é. Você precisa extrair o sumo da literatura. E aí começam a galera que fala assim, ah não, mas tem muita sujeira por trás de pesquisa. Tem. Do mesmo jeito que tem sujeira em tudo quanto é lugar. Você não deixa de fazer nada por causa disso. Você precisa continuar vivendo. Então, a gente tem que jogar o jogo com as peças que a gente tem. Então, eu acredito que você ter o poder de crítica, e quanto mais você vai elaborando isso, por exemplo, um negócio que eu faço com frequência, e eu mostro isso no De Olho da Evidência. Olha, quem são os autores? Vários da nefrologia eu já conheço. Eu já conheço aqueles que estão muito ligados à indústria farmacêutica. Isso já me gera uma pulga atrás da orelha. Eu vou lá no final do artigo e vejo quais são os conflitos de interesse declarado. Ah, não, esse artigo aqui foi feito pela indústria. Eu vou... Significa que tem treta? Óbvio que não. Mas eu vou ficar com o pé atrás. Óbvio, tem conflito de interesse. O cara quer vender o remédio, nada contra isso. Isso faz parte da vida. Agora, a indústria farmacêutica, ela vende remédio, ela não vende saúde. Então, a partir disso, a gente precisa ter o pé atrás e, obviamente, ter a atenção redobrada para esse tipo de situação. Dica número 7. Você vai esmiuçar a metodologia em busca de vieses. E aí eu divido os vieses basicamente em 3 tipos. Aqueles do início do trabalho, por exemplo, o viés de seleção. Os vieses do meio do trabalho, o viés de aferição, de acompanhamento. E os do final, as perdas, por exemplo. Isso tem uma série de 717 só sobre esse tema aqui. É o que você vai buscar nesse passo número 7. Dica número 8. Se for ensaio clínico randomizado, procure se há editorial. O que é isso? É alguém, um par, que escreveu um determinado texto criticando, ou positivamente ou negativamente, as qualidades e os pontos ruins daquele artigo. Por que eu estou falando isso? Porque depois de você ter a sua opinião, às vezes você pega a opinião de outro que não está ali com conflito de interesses. Eu aprendo muito saúde baseada em evidência lendo editorial. Tá? Depois você vai ler a discussão do trabalho, aí é sua opção. Em alguns eu leio, outros nem tanto. Como é que eu escolho isso? Depende do assunto, se aquilo me interessa, se não me interessa, se o trabalho é muito grande, se não é muito grande, se vai virar certamente um clássico no assunto. Então, é a escolha pessoal. E a nona e última dica. Tire um valor prático daquele trabalho que você resolveu ler. Eu vou repetir. Tire um valor prático do trabalho que você resolveu ler. O que é isso? É terminar, fechou. Fala assim, e aí? Como é que eu vou usar isso na minha prática clínica? Como é que eu, que sou fisioterapeuta, que sou nutricionista, que sou médico radiologista, como é que eu vou pegar essa informação e usar? Seja fazendo algo, ou deixando de fazer, ou ratificando alguma coisa que aparentemente você estava com um pouco mais de dúvida. Não, realmente eu continuo cada vez mais certo que não dar tal remédio, ou não fazer tal coisa, é o melhor, na enorme maioria dos casos, em todos os casos por hora, tem que ter aplicabilidade. Senão perde sentido. E é isso que você vai otimizar na medida que você vai estudando o tema saúde baseada em evidência. Então, de uma maneira rápida, até porque eu não tenho muito tempo, racional do trabalho, depois você vai ver o tipo de desenho, vai olhar o desfecho. Olhou essas 3 coisas, resolveu que vale a pena seguir, pega os resultados.
Não leia a conclusão. Vá para gráficos e planilhas. Disseque a metodologia do ponto de vista dos vieses. Procura um editorial se por acaso for um RCT. E o 9, tire valor prático daquilo que você leu. É simples? É fácil? Não. Não é fácil. Eu não aprendi isso do dia da noite. Vale a pena? Pra caramba! Vai te colocar em outro patamar. E o mundo não é para amadores, tá? O mundo da saúde cada vez está mais disputado. Falei muito sobre isso ontem. Não adianta querer fazer mais ou menos. Foca naquilo, coloca propósito, entende o porquê, coloca meta, reavalia, põe em prática, ensina alguém, vai para a rede social, ganha com isso em termos de conhecimento, em termos de marketing para você mesmo. Use dessas ferramentas para consolidar aquele conhecimento. Porque aí aquele conhecimento vira prática. Não basta você ler ou escutar. Ah, vou escutar o curso do Neto aqui. Não, terminei. Não adiantou não. Você está usando. Não adianta ir na academia e treinar fraco. Ou ir só de vez em quando. Não adianta você fazer um curso de inglês e achar que com 2 horas por semana você vai aprender inglês. Vai não. Se você não sair de lá e resolver ir para frente da Netflix e ver, por exemplo, uma série em inglês ou ler um texto em inglês, seja ele técnico ou não, não aprende. Te aprende a hora que a pele está em jogo, a hora que você foi para o campo de batalha. É assim que se aprende. Tá? Eu estou muito, muito, muito feliz de estar completando esse 52º episódio do 717. Tenho tido feedbacks maravilhosos sobre o meu trabalho. Eu agradeço demais a vocês. Mas eu quero também escutar críticas construtivas. Não é aquele imbecil que eventualmente aparece, que quer aparecer, não. É falar assim, foca mais nisso, isso é mais interessante. Por que você não extrapola mais para essa área? Não concordo com isso que você falou, por isso. Só cresce com isso, né? Com essas discussões, entre aspas, do bem, que a gente tem isso demais lá no grupo de Jedi da SBE, e fica aqui meu convite, né? Eu vi que várias pessoas aqui já falando que já são alunos, agora são os Padawan, né? Para quem não sabe, o Padawan é aquele que acabou de entrar ali, está começando um treinamento, é o treinamento para Jedi da SBE. E quando você vira Jedi, quando você vira faixa preta, você percebe que fazer o básico bem feito é que faz a diferença. Não é que tem lá o faixa preta ele não vai receber um golpe novo, mega, ultra, blaster. Mas é isso aqui, gente. É isso aqui otimizado. Não tem segredinho, não. É isso. É isso feito 1, 2, 3, 50, 1000 vezes. E aí, de repente, a gente fala, nossa, o Neto é inteligente, né? O pessoal só vê as cachaças que eu tomo, não vê os tomos que eu levo. Não vê o tanto que eu estudo, o tanto que eu tento praticar, que eu bato cabeça, que eu chego e falo assim, não entendi. É desse jeito. Então, se você ainda não fez, mas tem interesse no assunto, corre lá, são vagas limitadas para essa 6ª turma do meu curso de formação em saúde baseada em evidência. Link está disponível no Telegram. E terminando aqui o 717, que a gente está indo aí para os 2 minutinhos finais, esse link vai ficar disponível para vocês também no e-mail. Se vocês, por acaso, não reconhecerem, procura lá no spam. Não encontrou no spam, mande um e-mail para contato@sbe.academy. Vou repetir, contato@sbe.academy. ACADEMY. Falando assim, qual que é o link para inscrição? As vagas ficam disponíveis só hoje e amanhã ou até esgotarem as vagas que são limitadas por aquilo que eu já expliquei. O meu interesse é que você aprenda. Eu não quero ter um monte de aluno. Eu quero ter pessoas que realmente queiram
modificar a saúde desse país, modificar o seu ecossistema, tá? Essa turma é muito, 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 muito bem-vinda. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado por esse ano juntos, tá tudo lá no nosso canal do YouTube. Hoje à noite tem mais uma live onde eu vou abrir muito para perguntas, vai ser uma live mais leve, vai ser um bate-papo geral, sem muito um tema específico, prática, o que eu faço, o que você não faz, como é que a gente caminha para esse lado, dúvidas da semana da SBE e logo a seguir um bate-papo do Em Evidência com meu amigo, o Dr. Mota, grande ortopedista lá radicado em Juiz de Fora. Mota tá aqui, ó. Te vejo à noite, hein, Mota? Grande abraço, fiquem com Deus, boa quinta-feira e que venham mais muitos anos de 717 pra gente aí. Beleza? Galera, aquele abraço. Tchau, tchau.